Olá pessoal, esses dias um amigo meu veio me perguntar, Lê, o que é esse negócio de síncopa? O que quer dizer que uma música está sincopada? O que significa isso, né? Gente, até a palavra é curioso porque a palavra síncopa e a palavra síncope, que a gente usa na medicina para se referir a desmaio, ou usa inclusive na gramática para quando a gente quer significar a extração de um fonema de uma palavra, como a palavra lua em português, que originalmente no latim é luna, né, e da onde foi extraída a letra N. No espanhol ainda conserva o N, né? Mas isso também é uma síncope para a gramática. Em música a gente usa normalmente essa palavra com o A no final, como síncopa, corriqueiramente entre os músicos. Mas pode ser que você encontre o termo como síncope também. E hoje eu vim aqui para explicar para um leigo ou para um músico iniciante o que é esse negócio da síncopa, né? Vamos tentar entender. Se a gente olhar lá nos dicionários como uma Wikipedia da vida, por exemplo, eu fui olhar na Wikipedia em inglês até por curiosidade, você vai encontrar lá uma explicação super complexa a respeito de syncopation, né? Inclusive falando que é uma interrupção no fluxo natural do ritmo. Parece um negócio até meio Star Wars, sabe? Assim, tipo um desequilíbrio na força. E se a gente procurar na Wikipedia em português, a gente vai encontrar que é um acento numa parte... quando uma nota começa numa parte fraca do compasso, num tempo fraco do compasso, e se prolonga sobre um tempo forte. Até uma definição um pouquinho mais clara, mas para alguém que não é músico, que é um leigo, vai olhar para isso e não vai entender nada. Então eu vim aqui hoje para explicar de uma forma simples o que é essa tal da síncopa, o que é uma música sincopada. Eu sou a Lê Spatz, esse é o canal Spatz Musik, então vem comigo logo depois da vinheta. Síncopa. Então estamos aqui para explicar o que é síncopa. Gente, a maioria das músicas que a gente ouve, não todas elas, mas a maioria das músicas que a gente ouve, elas têm uma pulsação, né? Uma batida. Por isso que a gente consegue bater uma palminha junto com a música, ou bater o pé junto com a música e assim por diante. Então as músicas elas têm pulso, né? De agora em diante vamos usar inclusive a mesma palavra para significar pulso, ou batida, ou tempo. Pra gente aqui é sinônimo, tá? Para ficar mais claro. E essas músicas que têm essas pulsações, né? Ou essas batidas, esses tempos, né? Que a gente chama, a definição de tempo é mais ampla que isso, mas em música, quando a gente fala de tempo, a gente está falando dessas batidas, dessas pulsações que a gente sente na música. Elas normalmente são agrupadas, né, em grupos de 4, ou em grupos de 3, ou em grupos de 2. E dentro desses grupos existe uma hierarquia, né? Vamos usar como exemplo o grupo de 4, que é da maioria das músicas que a gente ouve por aí. Por isso que os bateristas, às vezes, no começo do show, no começo de uma música, num show, eles contam com a baqueta assim, 1, 2, 3, 4, que é para marcar aquele ciclo de 4 batidas e todo mundo entrar junto na música. A maioria das músicas que se ouve na rádio hoje em dia estão em compasso quaternário, compasso de 4 batidas, tá? De 4 pulsações. E dentro desse tipo de compasso existe uma hierarquia. A primeira dessas 4 pulsações é a pulsação mais intensa, mais forte, porque ela marca o início desses compassos, né? Desse ciclo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então é natural que a gente sinta automaticamente uma sensação de que ela tem um impulso um pouquinho maior do que as outras. E dentro desse ciclo, a terceira dessas pulsações também vai ter uma força um pouco maior que a segunda e que a quarta. Por quê? Porque ela marca metade do compasso, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente costuma considerar que essa terceira pulsação, ela tem uma acentuação, ela tem uma força um pouquinho maior do que a segunda e que a quarta, naturalmente. Então o que acontece? Quando a gente tem uma nota que começa aqui na segunda pulsação, que é mais fraca que a terceira, e se prolonga sobre a terceira, por exemplo, a gente chama isso de síncopa. Eu vou brincar e fazer uma melodia, tá? Ó, tá, 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 tá. Né? O que aconteceu aqui? Toda vez que entra essa nota aqui na segunda pulsação e ela se prolonga pela terceira, eu sinto dentro dela, mesmo que eu não faça essa acentuação, e eu fiz um pouquinho de propósito, ó, tá,
tá, tá, tá, tá, tá. A gente não deve fazer isso musicalmente, necessariamente, tá? Mas a gente sente que parece que vai vir um impulso ali nessa nota que está se prolongando. E é isso que a gente chama de síncopa, tá? Só que a síncopa, ela não precisa acontecer só entre as pulsações do compasso. Vamos imaginar que a gente tem uma melodia onde em cada uma dessas pulsações, em cada uma dessas batidas, eu tenha duas notas. Então eu vou cantar uma aqui, vou inventar uma melodia aqui, ó. Então sempre tem, ó, brincar de brilha, brilha, estrelinha, aquele pedaço. Tem duas notinhas em cada pulsação. Agora imagine que eu pegue aquele meio da pulsação, esse meio da pulsação, essa segunda nota, a gente chama isso de contratempo. Por que contratempo? Se eu tiver, vamos supor que eu tenho uma mesa aqui, eu estou marcando o tempo batendo minha mão aqui, ó, fazendo 1, 2, 3, 4. E eu coloco uma barreira em cima dessa mão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou eu posso contar essa metade do tempo como se fosse um E, né? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então esse E a gente chama de contratempo, essa segunda nota que tem dentro de cada pulsação. Imaginem que essa segunda nota agora, ela se prolonga sobre a primeira da outra pulsação. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Eu vou fazer com uma só para ficar mais simples. Ó. Eu vou fazer a segunda nota da segunda pulsação se prolongar sobre a terceira. Ó. Vou cantar duas na primeira. Tá, 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 tá. Então o que eu fiz aqui? Eu cantei duas notas na primeira, duas na segunda, sendo que a segunda nota aqui tá do meu E, está se prolongando sobre a terceira pulsação, e depois uma notinha a mais eu fiz no final. Pá, pará, pá, pá, pará, pá. Então esse prolongamento desse tempo, dessa metade do tempo 2 aqui sobre o 3, isso também é uma síncopa. Toda vez que eu tenho uma nota que ou ela está num tempo fraco, numa pulsação mais fraca e se prolonga sobre uma pulsação mais forte, ou ela está numa porção mais fraca do tempo, com a metade dele, e se prolonga sobre a próxima pulsação, que é mais forte, o início da pulsação, isso a gente chama de síncopa. Isso pode acontecer em vários níveis, até subdivisões de 4 notas por tempo. E então, dentro da música brasileira, por exemplo, existe uma figura que é super comum, né? Aquela figura que o tamborim toca no início, às vezes, de um samba. Isso envolve uma nota que se prolonga de uma porção menor para uma porção mais forte. E esse tipo de figura musical, essa figura rítmica que eu acabei de cantar, ela está presente muito na música brasileira. No samba, na bossa nova, em vários estilos musicais brasileiros, essa figura está muito presente. Por isso que a gente diz que a música brasileira ela é muito sincopada, porque ela envolve muito esse comportamento rítmico de notas que estão numa porção mais fraca e se prolongam sobre uma porção mais acentuada da música. Então espero que tenha ficado um pouco mais claro essa história da síncopa para vocês. Se alguém aqui tem interesse em teoria musical, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um curso sensacional que eu preparei de teoria musical. Olhem que as informações vão estar lá. Não deixem de checar também o meu curso de História da Música. Até a próxima!